Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, com muita esperança, iniciamos esta nova semana confiando no amor de Deus, na graça de Deus, querendo sempre vivenciar tudo aquilo que Ele nos pede, de acordo com nossas habilidades, com nossas capacidades, mas ir procurando passo a passo fazer a vontade de Deus. Vamos ouvir o Evangelho deste dia 16, nesta segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, na alegria desta manhã de segunda-feira, percebemos que o Senhor nunca nega a sua graça. Precisamos, passo a passo, aumentar o fervor da oração nos momentos mais complicados que passamos. Ele é a fonte de esperança para nós. Ouvimos hoje, pelo Evangelho, que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Sem entender a razão do barulho, da euforia da multidão, ele questiona o que estava acontecendo. Foi quando lhe disseram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Ele percebeu, ele sentiu que ali estava a única oportunidade de ser curado. O pedido de compaixão daquele cego ecoava entre a multidão. Ainda que pareça estar longe e seguir seu caminho, Jesus Cristo ouve. Como hoje também nos ouve. Às vezes nos parece que Ele está distante, caminhando, mas Ele nos ouve. Basta que clamemos por Ele
e que peçamos a sua compaixão. Ele não está longe de nós, está bem próximo, ele está conosco. Às vezes nos sentimos fragilizados e não conseguimos chegar perto do Senhor, como este cego. Mas o que fez ele diante disto? Desistiu? Desistiu de buscar a Jesus, sabendo que ali estava a oportunidade de ser curado? Não desistiu. Mesmo que pedissem a ele que se calasse, ele firmemente gritava mais forte, gritava mais alto. Jesus parou e mandou chamar o cego. A pergunta de Jesus nos impressiona. Ele pergunta ao cego: que queres que eu te faça? É evidente que Jesus sabia o desejo do cego, mas conhece assim também todas as nossas necessidades. Ele conhece a cada um de nós profundamente e sabia o que aquele cego queria, mas ele quer nos ouvir. Ele quer que falemos com ele confiantemente. E o cego responde unicamente o essencial: que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. E Jesus disse-lhe: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a vista e seguia-o, glorificando a Deus. Com isto, queridos irmãos e irmãs, percebemos que muitas vezes carregamos situações difíceis, mas sabemos qual é o remédio e é totalmente eficaz. O remédio para tudo isto que às vezes parece tão difícil em nossa vida se chama oração. Precisamos recorrer à luz verdadeira que é Jesus. Se estiver demorando para ser atendido, continue em oração. Reze com mais convicção. Grite como fez o cego. Não tenha medo de expor aquilo que você sente e que precisa a Jesus. Repete, grita, insiste com mais força. Quantas vezes Jesus espera a sinceridade e a docilidade de nossos corações para realizar um milagre. Ele nunca nos nega a sua graça quando o procuramos na oração. Não deixemos de recorrer ao Senhor, servindo-nos desse meio que é a oração. Que nada nos impeça de ir ao encontro de Jesus, que passa ao nosso lado. Ele pode fazer tudo por nós. Quando fará? Como o fará? Não sabemos. Essa é a segurança da oração. Temos que acreditar que o Senhor fará, e isto nos basta. É crer firmemente que Deus fará tudo aquilo que pedirmos, mas no tempo certo, na hora certa. Mas seja verdadeiro com Ele. Diga: Senhor, sou cego, quero enxergar. Tenho tal doença, quero ser curado. Tenho esta dor, quero ser aliviado. Mas sempre a verdade. Falar a verdade para Jesus é o primeiro passo para que Ele reconheça nossas necessidades. Não sejamos hipócritas, porque o Senhor conhece profundamente o nosso coração. Que esta palavra nos ajude nesta caminhada de fé e que possamos deixar despertar em nós cada vez mais o verdadeiro sentido da oração.
confiando na ação misericordiosa de nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.